Pronto. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a noção de tempo em sistemas distribuídos, né? Então, a gente vai falar aqui sobre o que a gente chama de tempo e também sobre o estado global do sistema, certo? Então, por que a gente fala de tempo em sistemas distribuídos? Na ausência de um relógio global, se eu tivesse o de mecanismos como memória compartilhada, eu preciso ter referência para sincronizar ações entre processos executando em máquinas distintas. E eu vou ter que criar essas referências. Como é que eu crio essas referências? Uma forma de criar essas referências é por meio de trazer a referência temporal o mais próximo entre si, né? Então, a gente começa a pensar em mecanismos de sincronização de relógios. Então, a gente está falando em manutenção da consistência de dados distribuídos. Isso é uma opção. Então, por exemplo, se eu estiver falando aí de bancos de dados distribuídos, por exemplo, eu posso ter uma situação em que uma transação mais nova já escreveu um determinado registro, e uma transação mais antiga quer fazer leitura desse registro depois que a mais nova escreveu. E se eu permitir isso, eu não vou ter respeitando a serialização das transações. Então, eu tenho que sincronizar os relógios para ter alguma referência temporal para tomar essa decisão de quando eu vou permitir, em que sequência as transações acessarem registros para leitura e escrita, ou leitura ou escrita. Então, essa informação temporal é importante. Uma outra coisa importante, eu posso verificar se a autenticidade é uma requisição enviada para um servidor. Quando eu envio uma requisição assinada para o servidor, essa requisição é assinada com certificado. Esse certificado tem uma validade e parte do processo de verificação da autenticidade envolve verificar as questões temporais. Eliminar processamento de atualizações replicadas. Então, se eu já atualizei o dado para uma versão mais nova, eu não deveria atualizar. E aí chegou uma mensagem atrasada de atualização. Eu vejo pelo timestamp, aí eu descarto, né? Mas como é que a gente define tempo? Porque tempo, ele basicamente ele é relativo ao observador. Então, de acordo com cada observador, eu tenho uma visão temporal distinta. O que eu quero dizer é que não existe um tempo global absoluto. Não existe um tempo global absoluto. Então, cada processo ele vai ter a sua linha temporal. Então, se eu tenho, sei lá, processo 1, processo 2 e processo 3, eles vão ter linhas temporais distintas. E se eu pegar um determinado momento, esse momento ele pode ser percebido em cada processo em um timestamp distinto. Então, aqui, esse momento ele pode ser percebido num tempo X para um determinado processo, num tempo Y para um outro e no tempo Z para um outro. Isso tem em função do avanço dos relógios de cada host que hospeda os respectivos processos. Isso nos torna difícil definir a ocorrência de eventos que ocorrem em nós distintos do sistema distribuído. Então, isso é um pouco mais complicado para a gente estabelecer, né? Mas é importante a gente tentar trazer essas referências, sincronizar o máximo possível essas referências, para que a gente possa
definir relação de causa e efeito de diferentes eventos que ocorrem em diferentes processos. Né? Isso é extremamente relevante em sistemas distribuídos. A gente tentar fazer com que a sincronização ela seja o mais próxima possível, né? A diferença dos relógios seja a menor possível, porque a partir daí a gente consegue estabelecer uma forma de sincronização de ações em diferentes processos. Certo? Vocês têm alguma dúvida até agora, gente? Alguma Sobre isso aí, não. dúvida? Hã? Sobre isso aí, não. Certo. Então, dando sequência, né? Como a gente pensa o sistema distribuído, a gente tem um conjunto de processos de P1 até N, eu tenho N processos. Cada processo ele é executado em um processador, esses processadores eles não compartilham memória entre si, então cada processo tem o seu estado do sistema, né? E ele vai sendo transformado à medida que o processo é executado. O estado ele vai executar, ele vai ter todos os objetos do seu ambiente operacional. Nós vimos que processos se comunicam por meio de troca de mensagens. E ações dos processos enviam ou recebem mensagens ou transformam seu estado. Então, um evento é definido como comunicação que o processo realiza a ser executado. A sequência de eventos de um único processo pode ser colocada numa ordem total única. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho eventos que ocorrem na linha temporal de um processo, então que tem um conjunto de eventos, como ocorre no mesmo processo, esse processo ele está em um host, esse host tem um relógio local. Eu consigo estabelecer, obviamente, a relação que evento que ocorre antes do outro, porque a referência temporal é única. Eu só tenho um único relógio. Então, isso é fácil de a gente fazer. Eu não consigo fazer isso de forma direta com eventos que ocorrem em processos distintos, porque em eventos que ocorrem com processos distintos, eu não, o relógio pode estar atrasado ou adiantado. Então, simplesmente, se eu disser que esses dois eventos eles estão no mesmo timestamp, eu não posso dizer que eles sejam simultâneos, por assim dizer, porque o relógio do primeiro processo pode estar atrasado ou adiantado em relação ao relógio do segundo processo. Então, eu não consigo estabelecer essa lógica. Cada computador contém um relógio físico, então esse relógio físico ele possui aí ele é formado a partir de um cristal que emite pulsos e a partir desses pulsos vai gerar interrupções. O sistema operacional ele vai contar essas interrupções e vai gerar um relógio do sistema que é um relógio de software. Né? Então, a partir da leitura desse relógio de hardware, que são essas pulsações, eu gero um relógio de software. E pensando em relógio, nós temos aí o termo distorção, que é a diferença instantânea entre a leitura de quaisquer dois relógios. Certo? Então, eu tenho a distorção e eu tenho o que chama de drift, ou derivação. Os relógios divergem, ou seja, eles contam tempo em diferentes velocidades. Certo? Então, os relógios divergem, eles contam sempre em diferentes velocidades.
E nós temos o que a gente chama de taxa de derivação, ou drift rate, que é o deslocamento entre um relógio local e um relógio de referência, entre um relógio nominal perfeito. Bem, como é que a gente cria referência temporal, né? Se a gente for verificar como é que a referência temporal ela é medida a partir de osciladores atômicos, certo? E esses osciladores atômicos, eles formam um relógio físico, né? E a partir disso, nós temos o chamado tempo atômico internacional, mas a construção da referência temporal que nós utilizamos no nosso dia a dia, ela não é simplesmente a contagem desse tempo atômico internacional. Isso aí foi uma questão muito simples. A gente criou referência temporal para... assim, como é que... Basicamente, a referência temporal ela foi criada no começo do desenvolvimento da humanidade, isso aí por razões da agricultura, né? A gente pensando em ambiente agrícola, né? Mas basicamente por quê? Porque a gente queria ter o horário certo, o horário e o momento certo para fazer a colheita, para plantar, para fazer tudo aquilo que é necessário, né? E isso nos foca em pensar que tempo é criado e é gestado pensando na referência de translação e rotação da Terra. E aí nós vimos surgir, né, o tempo o tempo universal coordenado, que ele é o tempo atômico com correções a partir do sistema de GPS. Então, nós temos o tempo atômico internacional e nós temos os segundos solares, e a gente vai tentar casar esses dois tempos, gerando a referência do UTC, onde a gente vai eventualmente pular alguns segundos, a gente chama de leap seconds, para poder sincronizar o tempo atômico internacional com o tempo universal coordenado. Certo? Bem, então a gente tem um sistema que, a partir de osciladores atômicos e corrigido pelo sistema de GPS, vai nos dar o chamado tempo universal coordenado. Imagine que eu tenho um servidor ligado a um sistema de GPS e a um relógio físico, com osciladores atômicos e tudo. Ele gera essa referência temporal. A gente tem isso no Observatório Nacional, por exemplo, aqui no Brasil. Ele gera essa referência. Como é que eu faço essa referência ser replicada para outros servidores? A gente tem duas possibilidades. Aí tem o chamado sincronização externa. Então, imagine, por exemplo, que o servidor que está lá no Observatório Nacional, eu posso consultar ele como uma fonte externa e sincronizar o meu relógio com ele. Ou eu posso também ter uma rede de computadores onde eu quero, na verdade, eu não estou preocupado exatamente em sincronizar com a fonte externa, eu quero sincronizar os relógios entre si, certo? Então, imagine, por exemplo, que eu tenha, sei lá, 10 máquinas em minha rede e eu boto todas elas para sincronizar com o Observatório Nacional. Quando eu sincronizar, eu vou ter uma certa distorção, que vai se expressar na forma de dizer quão bem sincronizado, né? Assim, qual a diferença entre o meu relógio e a fonte de sincronização. Então, quando eu sincronizo com o Observatório Nacional, eu vou dizer, por exemplo, olha, eu tenho um limite de distorção de D, que pode ser, por exemplo, 100 milissegundos.
significa que o meu relógio, no momento que eu sincronizei, eu garanto que ele esteja ou, no máximo, 100 milissegundos atrasado ou adiantado em relação ao relógio do Observatório Nacional. Se eu faço isso e outra máquina faz isso também em relação ao Observatório Nacional e obter os mesmos 100 milissegundos, essas duas máquinas que sincronizaram com a mesma fonte externa, com um limite de distorção de 100 milissegundos para mais ou para menos, elas guardam a distorção entre si de 200 milissegundos. Isso é fácil pensar, porque uma pode estar 100 milissegundos atrasada do Observatório Nacional e outra está 100 milissegundos adiantada. Então, elas estariam diferentes entre si de 200 milissegundos. Vocês conseguem entender essa referência, gente? Sim, sim. Bem, e aí Eu só fiquei um pouco nós. perdido nisso. é, como? Eu fiquei um pouco perdido nisso. O que eu estou falando é o seguinte: imagine, por exemplo, que você faz a sincronização com um relógio de referência externo. É lógico que eu estou usando o Observatório Nacional. Então, pego minha máquina e sincronizo com o Observatório Nacional. É a sincronização externa, certo? No momento que eu sincronizei, a gente vai mostrar que a gente tem um limite dessa sincronização. Eu digo que o limite é de 100 milissegundos, por exemplo. Eu estou dizendo o quê? Que na minha sincronização, eu estou ou 100 milissegundos atrasado ou adiantado em relação ao relógio do Observatório Nacional. Ok? Aí eu pego uma outra, vamos dizer que eu esteja 100 milissegundos atrasado. Eu pego uma outra máquina, ela vai sincronizar em relação ao Observatório Nacional. E aí ela sincronizou e aí eu estou com a distorção de 100 milissegundos. Eu posso estar 100 milissegundos adiantado. Então, se uma sincronizou e ficou 100 milissegundos adiantado, outra sincronizou e ficou 100 milissegundos atrasado, a diferença entre essas duas no momento da sincronização é de 200 milissegundos. É isso que eu estou dizendo aqui quando eu falo que duas máquinas sincronizadas externamente com limite D estão sincronizadas internamente com limite de 2D, certo? Então, quando a gente pega vários nós e sincroniza externamente com a mesma fonte e acha, o limite de distorção agora é D para cada uma delas. Entre elas, na verdade, é o dobro, porque a gente pode, no limite, uma tá o máximo atrasado possível, outra tá o máximo adiantado possível. Entenderam a referência? Agora sim, entendi. Ok, gente? Pra Bem, mim tá ok. e quando eu falo em sincronização, por que eu posso atrasar ao máximo ou adiantar ao máximo? Por uma questão muito simples. O relógio perfeito é um relógio que a contabilidade do tempo ela se dá exatamente o contagem do tempo exatamente na mesma contagem do tempo universal coordenado, ou seja, se passou 1000 segundos do tempo universal coordenado, eu contei 1000 segundos, ok, gente? Eu posso ter um relógio mais lento, se passados 1000 segundos do tempo universal coordenado, eu contei, sei lá, 996 milissegundos. Então, passou 1000, contei 996, é um relógio mais lento. E um relógio mais rápido seria, passou 1000, contei 1012 ou 1004, por exemplo. Quão mais rápido ou mais lento podem ser os relógios? Aí nós temos o que é chamado de drift rate. Tipicamente, um drift rate é na ordem de 10 a menos 6 nos relógios convencionais. O que quer dizer com 10 a menos 6? Quer dizer que a cada 1 milhão de segundos, eu atraso ou adianto 1 segundo. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho dois relógios, eles estão hora, minuto e segundo corretos, a cada 1 milhão de segundos, um pode adiantar, outro pode atrasar 1 segundo, por exemplo. O que quer dizer? Quer dizer que a cada
sei lá, 1 milhão de milissegundos, eu atraso ou adianto 1 milissegundo. Então, a cada 1000 segundos, eu atraso ou adianto 1000 segundos, a cada um. Deixa eu pensar aqui, a cada 1 milhão de milissegundos, eu atraso ou adianto 1 milissegundo, ok? Então, eu atraso ou adianto 1 milissegundo a cada 1000 segundos. Eu tenho Então, se eu multiplicar isso por 1000, atraso ou adianto 1 segundo a cada 1000 vezes 1000 segundos, que seria 1000 vezes 1000 segundos, a cada 1 milhão de segundos. O que é que dá 1 milhão de segundos, gente? Quantos segundos tem o dia? Um dia tem 60 vezes 60 vezes 24, 86.400. Quando eu falo 1 milhão de segundos para atrasar ou adiantar, eu estou falando que decorridos 11,5 dias, ou seja, vamos pensar assim, decorridos 2 semanas, dos relógios comuns, eles podem atrasar ou adiantar entre si na ordem de 1 segundo, decorridos 2 semanas. Então, se decorrer, sei lá, 6 meses, já vai ter um atraso ou um adiantamento significativo em termos de segundos. Isso só para a gente ter uma dimensão da necessidade de nós fazermos sincronização de relógios. Certo, gente? Ok? Até agora, gente? Sim, tô de boa. Ok. Então, tendo isso em mente, vamos para frente. O que é um relógio correto? Um relógio correto é um relógio que ele desvia, no máximo, um limite conhecido. Esse limite é na ordem desses 10 a menos 6, que é uma relação de 1 para 1 milhão. Certo? Na maioria dos relógios, ele é conhecido, ele fica na ordem de 10 a menos 6, no máximo. Como diria Cazuza, o tempo não para, né, gente? Mas outra coisa também, o tempo não volta. Ele não volta, ele não retrocede. Então, o relógio correto, ele sempre avança no tempo. Isso indica que quando eu for sincronizar relógios, imagine que eu vá sincronizar e ter um relógio que esteja adiantado. Eu não posso simplesmente atrasar ele, porque isso vai fazer uma inconsistência nos eventos que ocorrem localmente naquele processador. O que é que eu deveria fazer? Então, se eu tenho um relógio que está adiantado, sei lá, 20 segundos, eu poderia fazer ele contar o tempo 2 vezes mais lento nos próximos 40 segundos, porque aí eu compensaria esses 20 segundos de adiantamento, fazendo com que ele conte mais lento até ele chegar em algum momento a hora correta, ou a hora que seja mais próxima do que a gente espera que seja o correto. Um relógio, ele pode não estar correto, ele pode estar adiantando ou atrasando mais do que esse limite temporal aí do 10 a menos 6, do drift rate que a gente fala, ou ele pode parar simplesmente de contar o tempo, ou pode contar de uma forma arbitrária. Então, relógios podem falhar, certo? Então, é bom a gente ter essa dimensão.
certo? Então vamos lá. Um relógio. Como é que a gente sincroniza, gente? É muito fácil a gente pensar em sincronização. Basicamente, sincronizar é perguntar as horas. Então, eu pergunto a hora para você, você me responde e eu ajusto o relógio. Só que tem algumas nuances. Quando a gente está, eu do seu lado, você me fala a hora, eu coloco exatamente aquelas horas, mas não é exatamente assim. Por que não é exatamente assim? Porque entre eu perguntar e a resposta chegar, tem um atraso da rede. Eu gosto de usar um exemplo interessante, que é o seguinte: quando você estivesse tendo essa aula no Barbalho, se vocês fossem no começo do Barbalho, tem uma samba e ela tem um relógiozinho ali na Subway. Aí eu digo, eu quero que vocês ajustem a hora indo até a Subway, vendo que horas tem e voltando e me dizendo as horas. Qual é o problema disso? Você não vai chegar na Subway instantaneamente, então vai ter um tempo aí de 5 a 10 minutos para você ir, 5 a 10 minutos para você voltar. Então vamos dizer que você foi e voltou em 15 minutos e você viu lá que era 9 horas e 4 minutos. Se você foi e voltou em 15 minutos e quando você chegou na Subway era 9 horas e 4 minutos, você vai ajustar para que horas você vai ajustar o relógio? Que horas você acha que é no momento que você chegou de novo no laboratório, hein, gente? Professor, você pode repetir aí só para eu... Imagine que eu estou eu peço para vocês ajustarem o relógio com o prédio da Subway, certo? Aí vocês estão lá no Barbalho, vocês vão sair da sala. Eu só vou saber a hora que você saiu e a hora que você chegou. Ok. Medido no meu relógio. E eu sei que você, entre sair e chegar, você demorou 15 minutos. Quando você chegou na Subway, você viu que era 9 horas e 4 minutos. Uhum. Você chegou depois de 15 minutos, você chegou na minha sala de novo. Aí você me diz, olha, lá era 9 horas e 4 minutos. Para que horas eu tenho que ajustar o relógio? Visualizou? Tá, eu entendi. Eu não sei a resposta, mas eu entendi. Se era 21 horas e 4 minutos, eu demorei 15 minutos para ir e para voltar, eu não tenho como saber exatamente quanto tempo eu demorei para ir, quanto tempo eu demorei para voltar, por uma questão muito simples. O tempo da partida eu tenho um relógio no local que eu saí, o tempo da chegada eu tenho um relógio no lugar que eu cheguei. Só que esses relógios são distintos e eu estou exatamente querendo sincronizar eles, então não tenho a mesma referência temporal para medir só a ida, porque eu vou medir só a ida usando o relógio de partida e o relógio de chegada, e só a volta que eu vou medir o relógio de chegada e o relógio de partida. Eu consigo medir o tempo total que eu uso o mesmo relógio de partida. O seu. O mesmo meu relógio. Isso. Então, o que é que eu vou fazer? Se você gastou 15 minutos para ir e voltar, uma aproximação que ela é razoável é você supor que você gastou 7 minutos e meio para ir. E 7 minutos para voltar. 7 minutos e meio para voltar. Ok. Então, se quando você chegou lá era 21 e 4, você vai somar 21 e 4 com 2 horas, 4 minutos e vamos dizer assim, 0 segundos, você vai somar com 0 horas, 7 minutos e 30 segundos. Isso. Certo? Então, na verdade, você vai estimar que são 21 horas, 11 minutos e 30 segundos. Entenderam? Ok. Então, você pergunta, responde e aí você vai estimar esse tempo.
Isso é o método proposto em 89 pelo Flávio Christian. Você pergunta as horas, alguém responde e aí você volta. Esse tempo entre eu receber a solicitação e responder é um tempo, na prática, muito pequeno. E o que é que a gente faz, então? Eu vou calcular o tempo da viagem, que é o T4 menos o T2. O T1, na verdade, né? Esse T1 aqui, o T4, eu calculo esse tempo. E eu faço que a estimativa é o tempo que eu reportei mais o tempo da viagem sobre 2. Então, a estimativa é basicamente essa, que é esse método que eu falei aqui para vocês. Certo? Uma outra abordagem que a gente tem é o método do algoritmo de Berkeley. No algoritmo de Berkeley, é um algoritmo de sincronização interna. Eu uso para sincronizar vários relógios. Alguém inicia esse algoritmo perguntando, passando para todos os nós qual é o horário dele e obter dos nós a diferença de horários. E a partir daí eu calculo uma média e eu proponho um ajuste. Observe que tem um relógio aí que eu estou propondo um ajuste de menos 20. E a gente, obviamente, não vai poder atrasar 20 minutos. O que a gente vai fazer? A gente vai contar o tempo mais lento até que esses 20 minutos de adiantamento eles sejam sanados. Eu reduza isso aí. Certo? Nós temos um serviço chamado NTP, Network Time Protocol, que é o serviço de tempo para a internet. Nesse serviço, ele funciona basicamente com a sincronização externa, e a gente tem estratos. Então a gente tem um extrato superior, que alguém vai perguntar para ele, e os estratos inferiores, que outras máquinas vão perguntar para quem perguntou para o extrato superior. No caso, por exemplo, do Brasil, a gente tem o serviço NTP.br, então você tem servidores ligados ao Observatório Nacional, e usualmente você mantém na sua corporação, na sua rede local, um servidor NTP, e esse servidor vai se comunicar com o Observatório Nacional, pegar a hora real. Uma vez que ele tem a hora real, as máquinas da sua rede vão se comunicar com o seu servidor interno. Então, basicamente, a ideia é essa, da gente fornecer o serviço de NTP. Certo? Vocês entenderam até aqui, gente? Tem alguma dúvida, alguma questão com relação a esses meandros aí dos relógios físicos? Por enquanto, entendendo. Pronto. Então, uma vez que a gente entendeu isso, daí vamos seguir adiante. Bem. Nem sempre a gente consegue utilizar a sincronização de relógios. Eu não fiz as contas, eu vou gastar uma outra aula para fazer isso com vocês, mas se tiver atrasos muito grandes na rede, eu posso ter um erro de sincronização razoável. Isso quer dizer o quê? Eu estou fazendo uma estimativa que o tempo de resposta é igual ao tempo da pergunta, mas na verdade não necessariamente é assim. Se a rede tiver uma variação grande, eu posso ter um erro no cálculo nessa estimativa, e aí eu posso fazer uma sincronização que de repente eu sincronizo, mas imediatamente depois de eu sincronizar, a diferença entre os relógios pode ser da ordem de 200 ou 300 milissegundos um com o outro. E se eu tiver vários eventos em máquinas distintas querendo
relacionar eles entre si, eu posso não conseguir fazer isso, certo? Em ambientes como a internet, que a gente não tem muito controle, a gente não consegue fazer essas coisas diretamente. E aí a gente vai, esses ambientes assíncronos, essa referência temporal, usando sincronização, usando relógios físicos, essas coisas, ela não é a melhor abordagem. Aí tá, então qual é a melhor abordagem nesses casos? Em 1978, Les Lamport, ele verificou essa questão e aí ele propôs que nesses casos aí a gente utilizasse uma referência que ele chamou de relógio lógico, ou seja, esquecer a referência de relógios físicos, a gente ficar preocupado somente em como o tempo evolui em termos de uma contagem de eventos entre os nós dentro do mesmo processo. Então, eu vou tentar contar os eventos dentro de um processo e vou tentar relacionar esses eventos entre si. Certo? Como é que seria isso? Eu não posso sincronizar corretamente relógios, então eu vou pensar no que chama de ordenar os eventos. Ordenar os eventos pensando no conceito de ordenação causal. Basicamente, eu quero que eventos que tenham uma relação de causalidade entre si, o surgimento de um evento ocasionou o outro, eu tenho a percepção que o evento que ocasionou o outro ele é um evento mais antigo. Exemplo fácil disso. Eventos que ocorrem no mesmo processo, tem uma relação de causalidade. O evento, como você tem uma referência temporal única, é muito fácil você perceber um evento anterior ao outro no mesmo processo. Uma outra forma de você derivar isso é quando eu falo no envio de uma mensagem e a recepção da mensagem. O que é que tem que ocorrer primeiro, gente? Hein? O envio, né? Exatamente. Envio. Então, toda mensagem ela tem que ser primeiramente enviada. Então, eu tenho que enviar a mensagem primeiro, antes dela ser recepcionada. Eu não posso receber uma mensagem que não foi enviada. Isso é claro, né, gente? Sim, sim. Então, uma vez que eu tenho isso em mente, isso aí é claro para vocês. Certo? Então, o envio de mensagem não ocorre antes da sua recepção. Então, eu vou representar isso com uma relação happens before. Happened before. Aconteceu antes. Se um evento ocorre antes do evento E' no processo PI, então ocorre antes de E'. Para qualquer mensagem M, o envio dela, send M, ocorre antes do receive M, que é a recepção da mensagem. E se E' e E' são eventos onde ocorre antes de E' e E' ocorre antes de E', você tem uma transitividade, ou seja, ocorre antes de E'. Então, basicamente, eu digo aqui, por exemplo, que A ocorre antes de B, B ocorre antes de C ocorre antes de D ocorre antes de F. E ocorre antes de F. Eu posso dizer que A ocorre antes de F, gente?
Pode dizer o quê? Que A ocorre antes de F? Eu creio que sim. Sim, porque você tem essa relação de transitividade nas causalidades. Eu posso dizer que A ocorre antes de E ou que E ocorre antes de A? A ocorre antes de E. Não tem um Não elemento tem para o quê? dizer isso. Ah, Você verdade. tem uma Não tem. referência baseada em causalidade. Eu posso ter os relógios, mas não tenho garantia que eles estão sincronizados, ou se estão sincronizados de quanto é esse erro. Então, a gente diz que A e E são eventos que ocorrem em paralelo. Certo, gente? Então, eu tenho isso. E aí, Lampoli propõe que a gente conte os eventos no processo. Então, toda vez que acontecer evento no processo, eu conto esse evento. Eu conto isso no relógio lógico. E o tempo não volta. Então, se eu recebo uma mensagem no tempo 3, significa que o próximo evento que eu vou processar, no mínimo, vai estar no tempo 4. Se eu estava no tempo 5 ou 6 e eu recebi a mensagem do tempo 3, ok. Essa mensagem ela vai chegar no tempo logo depois, 7 para frente. Mas se eu estava no tempo 1 e recebi a mensagem do tempo 3, eu vou pular para o tempo 4, porque eu não posso voltar no tempo. Isso quer dizer o quê? Processo P1, aconteceu o evento A, então o relógio está em 1, B, relógio está em 2. No processo P2, recebeu M1, que veio do tempo 2. Então, o evento C vai estar em que tempo? Não no tempo 1, que por ser o primeiro evento, mas no tempo 3. Porque não tem como eu voltar no tempo, não tem como eu receber a mensagem que veio criada no tempo 2 no tempo 1. Aí nós temos aí o evento D, ocorreu então no tempo 4. Processo P3, E ocorre no tempo 1 e F deveria ocorrer no tempo 2, se não tivesse nenhuma outra informação, mas o que acontece? Teve a chegada de M2, então F ocorre depois dessa criação de M2, que era o tempo 4, no tempo 5. Certo? Aí nós temos algumas questões. Você vê simplesmente o relógio lógico, não garante que o relógio lógico de S é menor que o relógio lógico de E', que tem a causalidade. Exemplo, evento E ocorre no tempo 1, evento C ocorre no tempo 3. Eu não tenho relação de causalidade entre E e C. Ah, mas eu tenho relação de causalidade entre A e F e eu sei que o relógio lógico no tempo em A foi 1, relógio lógico em F foi 5. Você tem essa relação quando há a causalidade, mas se não há a causalidade, simplesmente olhando o relógio lógico, você não consegue inferir nada. Exemplo de relógio lógico de E e de C. Como é que a gente resolve isso? Com relógios vetoriais. A gente vai falar um pouco de relógios vetoriais, eu vou deixar isso para a próxima aula. Certo, gente? A gente na próxima aula também vai fazer algumas práticas com sincronização de relógios. Ok? Tá ok até agora? Tranquilo, professor. Vocês têm alguma dúvida, gente? Por enquanto, não. Então, pronto. Então, vamos fechar por agora. E boa noite para vocês. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, professor. Valeu, professor. Boa noite. Professor, a próxima atividade prática vai ser em relação ao exercício